Bom dia, meus amados do Facebook e também do YouTube. Chegou o momento de nós se alimentarmos na presença de Deus. Então, meus amados, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo para que chegue ao conhecimento de outras pessoas que, necessitados, assim como eu vivia, talvez você vive, de conhecer a palavra sem mistura, sem barganha, uma palavra que liberta, que quebra a algema. Então, meus amados, chegou esse momento, compartilhe nas suas redes sociais, principalmente se você tem um pastor na sua rede social. E vou pedir para você abrir a sua Bíblia e a sua mente. Não adianta nós ficarmos aqui lendo a Bíblia com a mente fechada, porque o verdadeiro Evangelho de Cristo não é esse, é o que está aqui. Amém? Então, eu não vou me demorar. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, para nós iniciar a nossa homilia. No livro de Mateus, no capítulo 25, versículo 10. Sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual que é a Igreja de Cristo, que a Igreja de Cristo não é quatro paredes e um teto estendido em cima. A Igreja de Cristo é eu, é você que estamos agora juntos ouvindo a palavra dele, né? Que vocês não vão ouvir a minha palavra, só vão ouvir a palavra de Deus. Amém? Mateus capítulo 10, eu não falei o tema, né? O tema é este, né? A porta da graça se fechou, né? Porque eu já tenho visto pessoas dizer que a graça só durou até o ano 70, né? Eu já vi pastores pregarem por aí, por essas redes sociais, que a graça durou até o ano 70, é a lei que nós temos que viver. Pois o tema da nossa ministração é essa: a porta da graça se fechou. E nós vamos tentar entender isto aqui, lendo, né? Mateus 25, versículo 10. Eu quero ler os versículo 10 porque é o nosso tema. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. Fechou-se a porta. Então, meus amados, um problema que eu sempre tive durante que eu era um evangélico, e o problema que eu vejo nos evangélicos, né, é que eles não prestam atenção no que lê. Não prestam atenção no que lê. Porque eles pegam esta passagem, eles frisam um versículo só, né, e prega para a igreja sem nenhum entendimento, e aceita aquilo que o pastor falou, aquele versículo que o pastor falou, e o pastor, em cima daquele único versículo, ele vai trabalhar na mente das pessoas. E aquelas pessoas que ouviu o pastor ler aquele versículo e que está trabalhando naquele versículo, as pessoas não têm o mínimo cuidado de fazer uma pesquisa, de ler ou para frente ou para trás, porque nós abrimos aqui no capítulo 25 e começamos no versículo 10. Então as pessoas se preocupam, porque não existe texto sem o contexto. Isso não existe. Então, se eu ler um texto aqui na Bíblia, eu posso fazer dele, né, da maneira que eu entendi, eu li, e da maneira que eu entendi, eu posso fazer dele uma doutrina, uma religião, e pôr a placa aqui na porta: Igreja do Codofredo do Reino de Deus.
E aí vou lá na praça, nos primeiros dias eles vão na praça, nas ruas, né? E vou lá na praça dizer, olha, domingo às 19 horas vai ter cura. Domingo às 19 horas vai receber bênção financeira. É o que o povo procura hoje em dia. Cura e bênçãos financeiras. Domingo às 19 horas, vou fazer uma oração forte para o seu filho sair da droga. É o que o povo está procurando. O povo não está procurando conhecer Deus. O povo não está procurando isto. Não, conhecer Deus não quer dizer nada para o povo, né? Então, meus amados, as pessoas lêem este versículo e pronto. Não pesquisa, não lê o contexto, né? Mas nós vamos ler o contexto. Nós vamos ler o contexto. Então, vamos começar a ler o contexto disso aqui, porque isso aqui está uma bagunça. João Ferreira de Almeida fez esse favor para os crentes, né? Ele pôs tudo no liquidificador, bateu e pôs aqui. Agora é preciso ter olhos de Cristo, mente de Cristo, ouvido de Cristo, para saber procurar onde é que está aqui, onde começa e onde termina. Então, aqui mesmo no versículo, capítulo 25, versículo 1, nós vamos ler até o 13, tá bem? Então o reino dos céus, outra confusão que a turma faz, né? Ele não sabe discernir o que é reino dos céus e o que é reino de Deus. Para eles qualquer reino é reino, né? Qualquer reino é reino. Para os crentes, falou em reino de Deus é um paraíso, mas não é. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. A 10 virgens. Meus amados, outro grande problema que os pregadores e os seus ouvintes também, não podemos dispensar, é que eles veem isso aqui, eles leem isso aqui sem respeitar a cultura de um povo, que isso aqui foi escrito por gregos, judeus, mas numa linguagem grega. Não é que eles eram grego, eles eram judeu. Quem escreveu isso aqui era judeu com uma linguagem grega, entendeu? Então é preciso respeitar ponto a ponto, né? Respeitar costume. Porque essas 10 virgens, quando se fala nas 10 virgens aqui, com lâmpada, tomando as suas lâmpadas, isso era uma cultura judaica. Era uma cultura de uma noiva, como se fosse hoje uma despedida de solteiro. Você está me entendendo? É o que está acontecendo aqui. É como que fosse uma despedida de solteiro. Então, Jesus estava se baseando, fazendo uma parábola, porque ele falou que com os filhos de Deus ele fala direto, mas com os de fora, quem está fora, ele falava por parábola. E ele está falando aqui por parábola. Então já vemos que ele não está falando com filhos de Deus. Amém? Não está falando com filhos de Deus. Vamos continuar. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Você vê que é uma parábola, é uma cultura, não é uma palavra que Deus fez, e principalmente quando se lê apenas um versículo e aplica na igreja. Encontrar-se com o noivo. Versículo 2: 5 delas eram nécias e 5 prudentes. 3. As nécias tomarem as suas lâmpadas, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto,
as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono. Presta atenção, meus amados. Aqui não, Jesus está falando uma parábola de pessoas, de filhos e não filhos, do que iam para o paraíso, ia herdar o paraíso e os que não iam, porque nem todos herdarão o paraíso. Amém? Então veja aqui, todas, quantas foram? As 10. Todas foram tomadas todas de sono, todas, as 10 de sono e adormeceram. Então, adianta, né, só para você ter o entendimento, adianta eu estar com a lâmpada cheia de azeite, acesa, esperando Jesus voltar. Isso é uma parábola, não é que Jesus vai voltar, que ele não pode voltar. Jesus já voltou. Mas é só o entendimento desta parábola. Adianta eu estar com a lâmpada cheia de azeite, acesa, mas dormindo. Quando ele voltar, eu vou ver? É lógico que não. Então, meus amados, você tem que ficar ligado no que você está lendo. Tem que ficar ligado no que você está lendo. Todas adormeceram. Todas adormeceram. Não viram ele voltar. Não viram ele voltar. É o que está acontecendo com a igreja hoje. A igreja adormeceu. Não viram que Jesus voltou no ano 70. É lógico que elas não iam ver, mas tem que, eu quero dizer, não viram, é no entendimento. Não entenderam. Poder ver, não podia ver, porque ele voltou no ano 70, a pessoa nasceu ontem, como é que ela vai ver? Mas ela precisa ter um entendimento que ele voltou no ano 70. Então está aí uma igreja adormecida. Toda a igreja que tem um pastor como liderança, essa igreja está adormecida. Não viu, não entendeu ainda que Jesus já voltou, enquanto o lobo está lá pregando para ela ir buscar Jesus todos os dias, e buscar azeite para a sua lâmpada. Você está me entendendo? Todas adormeceram. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se, não foi as noivas, foi os vizinhos. À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai. Ele falou que ia voltar como ladrão, não é isso que está escrito? Ia voltar como ladrão. Já um outro erro da parábola aqui, não podemos levar no livro para nós entender que nós não podemos levar essa parábola no literal, né? Se ele ia voltar, se ele prometeu voltar como ladrão, como que as noivas saíram para esperar ele? Jesus vai voltar amanhã. Então, se ele vai voltar amanhã, vamos esperar. Mas ele não falou quanto que voltava, né? Para nós hoje, nós sabemos que ele voltou porque está registrado esses acontecimentos. Aqui não fala, porque tudo que está escrito aqui foi escrito antes do ano 70. Então não pode estar escrito aqui. À meia-noite ouviu-se. Então eles não sabiam. Por que nós sabemos hoje? Porque já passou do ano 70, o histórico está escrito, está registrado, então nós sabemos que ele voltou no ano 70. Sendo assim, se cumpriu todas as profecias, do jeitinho que ele profetizou. Mas estão falando aí que não é que a profecia falou aqui
Jesus estava falando parábola. Não, ele falou bem claro e com bom som que voltaria naquela geração que eles viviam. E ele voltou. E ele voltou naquela geração, no último ano da geração. Ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro, sai ao seu encontro. Quer dizer que aqui, você preste atenção que aqui, o sai ao seu encontro já não é as noivas, já não é a noiva. A palavra sai, não é saímos. Que fosse saímos, era as 10 virgens, ou 5 que seja, mas a palavra está aqui, sai. Então ele chegou, sai ao seu encontro. 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, né? Prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. 9. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte e a nós e a vós outras, ide e comprai. Então você vê que eles pregam, aproveitam que está uma parábola dessa aqui, aplica na igreja, faz a igreja comprar o azeite deles, né? Se for azeite comprado no armazém de seu Manuel, é R$10 o vidrinho de 20 ml. Se vier de Portugal, esse vidrinho vai para R$200. Portugal não, de Israel, esse vidrinho vai para R$200. Por quê? Ele disse que Jesus mandou comprar. E a igreja precisa comprar. E diante ao que eu vende e comprai. 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Você vê, aqui atrás acho que o noivo chegou e aqui ele chegou de novo. Você vê, meus amados, que nós precisamos prestar atenção no que nós estamos lendo. Chegou o noivo, eu preparei minha água. Dá licença, um minuto, eu vou pegar minha água, senão eu não consigo pregar. Sem água não dá. Perdão por esta falha minha. Estava no versículo 10, né? E a completar o versículo 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando. É esse o entendimento. Eu quero que você preste atenção. Jesus falou. É isso que você presta atenção na luz da palavra. Jesus falou, armou, né? Jesus armou toda essa parábola aqui, porque ele falou que com os dele, ele falava abertamente, mas com os de fora, ele falava por parábola, né? Para não houvesse entendimento, claro. Então aqui está a chave dessa parábola. Versículo 11. Mais tarde chegaram as virgens nessas clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O que foi que ele escreveu em outra parábola? Que naquele dia, muitos, não era pouco, ele falou muitos dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, curamos em teu nome. E o que é que ele disse? Aparta de mim. Aparta de mim que eu não te conheço. Você vê que a pessoa cura, que nem, por exemplo, vou citar um exemplo.
Apóstolo Valdomiro, Bispo Macedo, né? Os maiores charlatãos que nós temos aqui no Brasil. Aí, fazendo cura em nome de Jesus, né? Profetizando em nome de Jesus, esse povo, esses caras de pau aí, vão ouvir isso. Eles vão ouvir isso. Aparta de mim que eu não te conheço. Agora você imagina uma pessoa que faz cura em nome de Jesus, né? Profetiza em nome de Jesus, e no dia do que ele morrer, Jesus vai falar para ele: olha, não vem com essa conversinha não vem com esse 7 não, que eu te conheço, você é um charlatão. Era esse a palavra-chave da parábola, né? Que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, no reino de Deus. Senhor, Senhor, nos abre a porta. 12, mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Não vos conheço, né? Você vê que não tem nada com lamparina, não tem nada disso. Não. O que tem a ver aqui é você conhecer a palavra, prestar atenção no que você está lendo. Ele estava falando parábola, porque ele falou com os outros de fora, ele falava parábola. Ele respondeu: em verdade, eu vou dizer, não te conheço. 13, vamos ler até o 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, eles não sabiam, né? Mas hoje nós sabemos. Porque naquele tempo ele não sabia, porque não tinha chegado esse dia, mas o dia chegou, ele voltou no ano 70, julgou o povo de Israel, está registrado, por isso que nós sabemos que ele voltou no ano 70. Sendo assim, tudo nós cremos na profecia que ele falou, todas as profecias dele se cumpriu. Amém, meus amados? E para nós continuar, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 14. (14, 6 e 7). Vi o apóstolo João na ilha de Patmos. Isso aqui, meus amados, os cães para enganar a igreja, porque é fácil demais enganar a igreja, meus amados. É fácil demais. É fácil, é mais fácil do que tomar doce da mão de criança. Então, os cães para enganar a igreja, fala até que esse livro foi escrito, acho que foi em 95 que eles falam. Mas em 95 o apóstolo João estava falando o quê? E outra, presta atenção, em 95 o apóstolo João não estava mais preso. E ele escreveu isso aqui quando? Quando ele estava preso. Quando ele estava na ilha de Patmos. Isso aí todo crente tem esse entendimento. Você vê, o crente não presta atenção no que está lendo. Não presta atenção. Eles têm um entendimento que esse livro do Apocalipse foi escrito. João estava preso, né? Mas o livro foi escrito, mas quando eles falam que o livro foi escrito no ano 95, o quê? Para confundir as pessoas. Se no ano 95 João não estava mais preso, não estava mais preso no 95, ele tinha sido solto. Como é que chama o nome do imperador que soltou ele? Vespasiano. Nero prendeu, Vespasiano soltou. Está me entendendo? E o livro foi escrito lá na ilha. Como é que foi escrito no ano 95? Preste atenção no que você está lendo, no que você fala. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Isso foi um sonho, né? Não era real.
não era algo real, era um sonho, era uma visão sonora. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Aí eles lê esse versículo aqui, lê esse versículo aqui e não põe o entendimento, não fala do entendimento da igreja, não lê o contexto. Aí diz que a lei ela é eterna, até porque esse livro do Apocalipse faz parte da lei. Mas vamos ver para quem que o anjo estava lendo o evangelho eterno, se era para a igreja ou para quem que era, né? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Essa terra, quando nós falamos, quando a Bíblia está falando de terra, os que se assentam sobre a terra, está falando do povo judeu, a terra de Israel. Quantos países não existiam naquela época? Quantos países que hoje existem que naquela época não existiam? Pegando sobre a terra e a cada nação, porque tinha várias nações, né? A cada nação e tribo, e língua e povo. Então cada nação tinha sua tribo, cada nação tinha sua língua, Por isso que o anjo estava vendo, o João, através do sonho, estava vendo o anjo falando isso, lendo no livro, né? Nação e tribo, e língua, e povos. Está cheio de gentios, judeus gentios. 7, dizendo, olha o que o anjo estava dizendo, em grande voz, temei a Deus, dai-lhe glórias, pois é chegada. É chegada ou não é chegada? No ano lá, não sei se eu já pus data nesse livro. No ano 68, 70, né? Era o tempo que João estava preso na ilha de Páscoa. Não em 95, 95 João não estava mais preso. Versículo 7. E dai glória, pois é chegada. Então no ano 68, 70, 68, 69, no ano 70, se foi no ano 70, chegou o ano 70, que João estava vendo isso aqui, foi no começo do ano, porque Jesus voltou, segundo está escrito, ele voltou no mês de agosto, né, do ano 70. Pois é chegada a hora. Chegou ou não chegou? Ou vai passar mais 50 mil anos? Chegou. Então, se nós estivermos esperando Jesus voltar, isso aqui é mentira. É chegada a hora do seu juízo. Chegou ou não chegou? Chegou. E como é que a igreja, os pastores fazem a igreja esperar juízo? Chegou o juízo. E era que os das 10 virgens a parábola das 10 virgens é isso, que ia chegar o juízo para eles, para o povo judeu. E chegou o juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O juízo está escrito no Evangelho de Paulo. Paulo fala de juízo, que vai vir juízo para a igreja. Paulo não fala isso. Paulo não pregava juízo, porque ele sabia que o juízo não era para a igreja. Mas aqui, ó, você vê isso aqui é até uma tradução errada, porque o Evangelho Eterno é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Moisés não era eterno, né? E ele está dizendo,
no versículo 7, traz grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Amém, meus amados? Então a primeira coisa que os pastores usam para confundir a igreja é dizer que esse livro foi escrito no ano 95. Sendo que no ano 95 o apóstolo João não estava mais preso. E o livro foi escrito na ilha de Patmos, onde João estava preso. Volta lá em Mateus, capítulo 19. Nós estávamos no capítulo 25, né? Mateus 19, 23 e 24. 23. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico, outra coisa que Jesus estava falando em parábola, né? Certamente, aqui não fala isso, mas certamente tinha gente ali no meio que não podia ouvir claramente o que Jesus queria falar para os discípulos. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Eles pegam esse versículo para tirar dinheiro da igreja, para dizer que você não se apegar a dinheiro. É o que eles querem, né? 24. Ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Mas o que Jesus estava querendo falar com esta parábola para aquele rico, né, que era o jovem rico que foi perguntar para ele, foi interrogar para ele, Jesus queria falar para aquele rico da avareza deles, né? Que Jesus nunca quis que ninguém vendesse nada e desse para os pobres. Você lembra daquela passagem que acho que foi Maria foi Marta, agora estou trocando um pouco aqui, que pegou um vidro de perfume caro e derramou os pés de Jesus, e Judas, que era quem pegava o dinheiro, né? É os pastores que pegam o dinheiro. Judas pegava o dinheiro, disse: para que isso? Bem-vindos, eleitão. Para que isso? Podia pegar esse perfume, vender e dar para os pobres. E o que foi que ele respondeu? Pobre? Toda a vida vai ter entre vocês. Toda a vida vai ter. Ele mandou dar dinheiro para o pobre, dar nada para o pobre? Não. Ele falou: olha, pobre, toda a vida vocês vão ter. Ela está fazendo o que é certo. Amém? Então é o versículo 20, o senhor leu o 24 de novo para nós mudar. No versículo 24. Vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então, Jesus estava falando de avareza, mas não você pegar o que é seu e dar para os pobres. Que quando você der o que é seu para os pobres, eles não vão te dar nada não, viu? Não vão te dar um prato de comida não. Presta atenção. Mateus ainda, no capítulo 7, volta um pouco lá atrás. Mateus 7, 21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, lembra da parábola das virgens? Nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fez a vontade de Deus é esse aqui, ó. Não é o que fica gritando Senhor, glória, glória,
que vai entrar no reino dos céus, no reino de Deus. O crente falou em reino, já está falando de paraíso. Mas a diferença do reino dos céus para o reino de Deus. Então, no reino, no 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. É essas pessoas. Então, precisa ser dar dízimo para entrar no reino de Deus? Não precisa, porque você está dando dízimo, você está fazendo a vontade de quem? Do pastor. Deus tem conta aqui no banco? Aqui no mundo? Deus tem conta bancária? Tem banco? Deus não tem, mas eles têm. A maioria só tem a conta, mas eu conheço um cão desses aí que tem até banco. Tem até banco. Fez a vontade do Pai que está nos céus. Então não precisa ser dar dízimo, você herdar o paraíso, não precisa se batizar em água, não precisa ser dar o que é seu para pobre, precisa fazer o quê? Fazer a vontade do Pai. Amém? Daniel falou alguma coisa sobre isto. Daniel capítulo 7, versículo 18. Versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre. Os santos do Altíssimo, né, receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, meus amados, o que fechou mesmo foi a porta da lei. O Antigo Testamento fechou, mas a graça não, a graça que é eterna. Então, quem está, de repente você é um filho de Deus, mas não tem esse entendimento, você está em algum outro lugar, digamos até numa chamada igreja, numa religião, eu vou dizer assim para ter um pouco de entendimento e abranger mais. Numa religião, seja ela qual for, talvez você esteja até numa escola de samba, seja ela qual for, mas se você é um filho de Deus, se você tem o Espírito de Deus, vai chegar um momento que Deus vai te tirar da onde você estiver e te colocar no teu lugar. E assim você vai honrar a Deus e vai deixar de fazer a vontade da carne para fazer a vontade de Deus. Porque se você está numa religião, você não está fazendo a vontade de Deus. Que religião que era de Jesus? Que religião que era? E Deus Pai, que religião que era dele? Que religião que era? Então, meus amados, não é dentro de uma religião que você vai herdar o paraíso. É fazendo a vontade do Pai. E se dentro de uma religião, você está fazendo a vontade da carne, da sua carne e a do pastor. Essa é a vontade do pastor, que você esteja lá dentro, dando dízimo, dando oferta, fazendo campanha, que campanha não tem na Bíblia. Então, o que o pastor manda fazer, o crente faz, o religioso faz. Nem sequer se preocupa em ler na Bíblia, procurar na Bíblia se está escrito campanha. Nem sequer se procura na Bíblia se está escrito Santa Ceia. Não está escrito. Mas eles fazem, porque o pastor diz que é santa, né? Mas não existe Santa Ceia.
Jesus nunca, eu quero que um teólogo me prove isso, que Jesus celebrou Santa Ceia. Ele celebrou Páscoa. E Páscoa não era uma festa cristã, era uma festa pagã dos judeus. Eu nem sei se eles ainda fazem isso hoje. Mas fazer o que? O crente não procura ler a Bíblia, não procura pesquisar, aí vai fazendo tudo quanto um pastor manda fazer, um homem manda fazer, eles vão fazendo. Nós lemos Daniel 18, né? Nós lemos Daniel 18. Aquele que faz a vontade do Pai é que entrará na eternidade, para a eternidade. Então, se você é filho, não tem como você se perder. Você pode até estar no lugar errado, mas um dia você vai fazer a vontade do Pai, deixar de fazer a vontade da carne e fazer a vontade do Pai. Apocalipse, volta lá em Apocalipse de novo, nós estávamos lá em Apocalipse no capítulo 14, volta no capítulo 22, o último capítulo. Capítulo 22, versículo do 12 ao 15. Versículo 12. E eis que venho, né? Vindo é venho. Amém? Venho. Palavra de Jesus. E eis que venho sem demora. Venho sem demora. Quantos anos já passou, meus amigos, meus amados, isso? Quase 2000 anos se passou. Isso é demorado para você? Para mim é. Porque se eu falar que eu vou na tua casa sem demora, você pode ter certeza que no máximo 2 meses eu estou batendo na tua porta. Perguntando se você já matou a galinha, estou lindo, matou a galinha, eu estou indo aí. Agora diz que eu venho sem demora. E já se passou 2000 anos. E os pastores ainda pregam para a igreja que ele está voltando numa data incerta ainda. Não se sabe. Não se sabe. Uma data incerta. E ainda diz, ó, você tem que ficar aqui. Se você não estiver aqui quando ele voltar, você vai para o inferno. Pronto. E quem vai sair mais? Ninguém sai. Ninguém quer ir para o inferno. Não quer ir, mas acaba indo. Vai acabar indo. Porque não existe um crente, não existe um católico, não existe ninguém, não existe a pessoa que está na graça que não vá para o inferno. Todos vão para o inferno. O inferno é a cova. Mas os crentes não querem pesquisar isso também. Saber o que quer dizer a palavra inferno no grego. Aí as primeiras, vai aparecer lá um bocado de coisa. Mas as 4 primeiras que vão aparecer lá é cova, Sheol, mundo dos mortos, sepultura. E os crentes não vão não para o inferno, não? Quem é que não vai? Todo mundo vai para o inferno. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão, né? O galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, Deus não, Jesus de Nazaré, aquele que andava no deserto, ele prometeu vir julgar quem? A igreja? Não foi. A igreja não tem obra. Pelo menos a igreja de Cristo não tem obra. Quem tem obra? A igreja dos homens. E o povo de Israel tinha obras. O próprio Tiago foi um deles que disse, ó, sem obra você não verá a salvação. Por quê? Ele era um deles, Tiago era um deles que estava esperando o julgamento, né? Estava esperando isso aqui, Tiago. Mas a igreja nunca, pelo menos a igreja de Cristo nunca,
Ele falou que vinha julgá-los. Nunca. Não existe julgamento para a igreja, para quem já foi absolvido. Se Jesus já absolveu, Cristo absolveu a igreja, que julgamento pode se julgar uma pessoa que já foi absolvida? Como? Mas a pessoa não presta atenção no que está lendo, não respeita a data da escrita, para quem foi escrito, costumes, cultura. Aí vão fazendo aquela bananada lá e vão comendo. Eu não como mais, eu comi muito, mas não como mais. Está me fazendo mal. Retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós vamos ler até o 15, né? As suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último. E o último. O princípio e o fim. E o fim. Então, o crente recebe esse versículo 13, por exemplo, sem entendimento, e o pastor prega esse versículo 13, só separado, isolado do contexto, prega para a igreja e faz a igreja ficar esperando Jesus de Nazaré. E quando Jesus de Nazaré vier, vai ser o fim do mundo vai pegar fogo, o céu vai cair, as estrelas vão cair, o sol vai cair, a lua não vai dar seu brilho, e faz essa bananada toda. Mas era o fim do quê? Das religiões, era o fim da lei, era o fim das coisas físicas, de jejum físico, dízimo físico, buscar Deus no monte físico. Era o fim dessas coisas. Ele veio, acabou. Agora tudo é espiritual. Então nós, nesse momento, nós somos a igreja de Cristo, porque eu estou daqui, você está daí, mas somos a igreja de Cristo. Juntos nós somos a igreja de Cristo, que estamos reunidos na sua palavra. O único princípio e o fim, 14. Bem-aventurado, nós estamos, meus amados, preste atenção, mais um versículo que você tem que prestar atenção e respeitar. Livro do Apocalipse, foi mandado escrever o anjo, né? Deus deu através do anjo, né? Que quem ministrava a lei eram os anjos. Então João pregava a lei, não podia ser diferente, era anjo. Já Paulo não ministrava a lei. Vê se Paulo viu algum anjo. Paulo não viu anjo em lugar nenhum. Bem-aventurado aqueles bem-aventurados aqueles que lava as suas vestiduras no sangue. Jesus foi crucificado, não foi a crucificação, o sangue de Jesus não foi para nos lavar, nós que vivemos na graça. Foi para lavar quem? Os judeus que viviam na transgressão da lei, né? Então, foi esse o motivo, foi a direção do sangue de Jesus, para lavar os pecados dos judeus que transgrediam a lei, que o pecado era transgredir a lei de Moisés. Eles não conseguiam guardar 613 mandamentos. Então, eles sempre estavam em transgressão. Então chegou o sangue para expiar aquilo lá, que antes matava-se um bode, uma novilha, para fazer esse tipo de expiação. Mas chegou o momento de fazer o verdadeiro sacrifício para lavar os pecados dos judeus. Então, nós já fomos alcançados pela pregação. Então, o efeito do sangue, nós recebemos esse efeito, o sangue nos fez um efeito bilateral, né? Não foi com a lavagem do sangue, foi um efeito bilateral, a pregação do Evangelho. Paulo pregando para os gentios, o que foi que aconteceu com aquele derramamento de sangue? Enquanto as igrejas pregam um homem sangrando, diz, desce teu sangue, passa teu sangue em mim.
Enquanto as igrejas ficam pregando isto, Paulo lá pelo outro lado, dizendo, olha, com aquele sangue que foi derramado, os judeus foram lavados dos pecados, com aquele sangue que foi derramado, santificou os judeus, não, nem todos, né? Nem todos, alguns. Eles foram santificados e tudo isso, santificado, justificado, tudo isso foi estendido a vocês também. Foi para todos, estendido para vocês também. Então, esse foi o efeito do sangue. Lemos nós estávamos no versículo 14, né? Bem-aventurado, lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que ele assista o direito à árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. 15. Fora fica os cães. Esses cães aí que faz fogueira santa, que vende tijolinho da casa própria, vende vassoura, vende óleo ungido de Israel, né, que eu falei no princípio, faz essa vendilagem aí. Fora ficar esses cães aí. Se a igreja tivesse um entendimento, é difícil entender isso aqui. Para mim, pelo menos para mim, não é. Fica os cães, os feiticeiros, caminho de sal. Meus amados, pelo amor de Deus, quantas vezes eu fiz isso? Feiticeiro, me diz se você derrama um sal no local e manda as pessoas, manda você passar, se isso não é uma feitiçaria, não é macumba. É macumba, é feitiçaria. Mas a pessoa está tão cega, tão surda, que ela faz aquilo lá. Aquele que ama e pratica a mentira. Caminho de sal é verdade ou é mentira? É mentira. Fogueira santa é verdade ou é mentira? É mentira. Vende lá de tijolinho, de caneta, é verdade ou é mentira? É mentira. Mas o povo não lê. Fazer o quê, né? Vamos acelerar aí que o nosso tempo avançou. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9, do versículo 22 ao 24. 22. Que diremos, pois? Agora Paulo pregando o evangelho para os romanos. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira, né? Em cima desse versículo aqui, eu sei que a nossa hora está avançando, mas eu quero que você entenda que esses cães estão fazendo isso aí, Deus permite os cães fazer isso aí. Deus permite. Para quê? Por conta daqueles que não são filhos, mas eles querem, de qualquer maneira, dizer que quer servir a Deus, quer ter Deus, sem que eles não tenham o Espírito de Deus. Não tem. Aí é obrigado vir um cão desse ao fazer fogueira santa, fazer caminho de sal, vender tijolo, vender caneta, para eles. O que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira. Os vasos da ira, Deus suportou os vasos da ira, preparados para perdição. Então tem aqueles que Deus colocou o seu Espírito nele, para a glória, para louvor, e tem aqueles que Deus preparou para a perdição, que Deus vai usar a ira dele em cima desse povo aí, que não dão ouvido ao Evangelho de Cristo, o manual do cristão.
preparado para a perdição. 23, a fim de que também desce a conhecer, também desce a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou. Deus preparou. Não foi o pastor, não foi eu, não foi o pastor que quis me preparar. Meus amados, eu tenho que o relógio não para. O problema do povo é que eles não sabem esperar a sua hora. E querem avançar o sinal, querem adiantar um pouco, nem diz o ditado, pôr os boi na frente o carro na frente dos boi. Espere Deus te chamar. Se você for filho, Ele vai te chamar. Se você não for, não adianta. A porta que nós olhamos, a porta está fechada. Não adianta. Aqui na graça, quem está por dentro não sai, quem está por fora não entra. Se Deus não te preparou já antes, você não vai fazer parte dessa graça. Preparou de antemão. Vamos ler o 24? 24, vamos ler. Os quais somos nós, quem também chamou, nós, Deus chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Amém, meus amados, você recebe? Se eu acelerar aqui, Hebreus, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 8. Capítulo 8, versículo 13. Um versículo só. Versículo 13. Quando ele diz, vê se foi a nova, a graça que acabou, ou foi a velha aliança. Quando ele diz nova, não é que acabou. Na cruz foi dito nova, mas não acabou. Estava o quê? Se cruzando a graça e a lei e a velha aliança. Quando ele diz nova, torna-se antiquada. Então na cruz tornou-se antiquada, não serve mais. Mas eles continuaram praticando. E que infelizmente a igreja até hoje pratica. Torna-se antiquada a primeira. Qual era a primeira? A lei de Moisés. A aliança que ele fez com Moisés. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, não tinha sido ainda, está prestes a desaparecer. Está pertinho, prestes a desaparecer. Esse livro foi escrito lá pelo ano 67. Então, para o ano 70, estava pertinho. Estava pertinho. Então, meus amados, chegou o ano 70, no ano que Jesus voltou, o templo, que era a referência dos judeus, a maior referência dos judeus, foi um escândalo para os judeus ver aquele templo ser derrubado. Então, era a maior referência. Era Deus o templo para o povo judeu era Deus na terra. E foi derrubado. Os sacerdotes que faziam seus vou falar a palavra culto, né? Os sacerdotes que faziam seus cultos, suas orações, mataram todos. Então, sem o templo de pé, sem o sacerdote para as obras, acabou a lei, acabou o pacto antigo, acabou. Os crentes não entendem isso. E o que é que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Não foram chamados. Puseram o carro na frente dos boi. Se estava difícil a pessoa dentro da sua casa, esperando dentro da sua casa, ficou mais difícil
quando ela pôs o carro na frente dos bois e foi procurar uma religião. Amém? Aprenda isso, ouça isso. Hebreus ainda, nós estamos no capítulo 8, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 9 e 10. Cadê? 9, 9 e 10. Versículo 9. E isto, Paulo pregando, isso é o Evangelho de Cristo. E isto é uma parábola para a época presente. Paulo dizendo, olha, o que está acontecendo aí, ó, graça e lei, ó, se cruzando, isso é uma parábola para nós que estamos vivendo elas. E isto é uma parábola para a época presente. Segundo esta parábola, né? Se oferece ainda, né? Que a lei estava praticando lei, se oferece tanto dons, graça, se oferece tanto graça, como sacrifício da lei, cruzamento, né? Sacrifício. Embora estes no tocante à consciência, agora Paulo levou para a consciência, para o evangelho dele, o evangelho de Cristo que estava na mente de Paulo. Embora estes, no tocante à consciência, seja ineficaz, não servia mais, seja ineficaz, para aperfeiçoar aquele que presta culto. Aquele que presta culto. Versículo 10. Os quais não passa de ordenanças da carne. Então a igreja de Cristo hoje é espiritual, não é mais carnal. E antes tudo era carnal. Não passa de ordenança da carne, baseada somente em comida e bebida e diversas abluções imposta até o quê? Até o tempo da reforma. E que ano foi feito? Os crentes dizem que a reforma foi Constantino que fez. Mas aqui nos mostra que foi no ano 70, no dia da sua volta. Para nós enxergamos isso. Os crentes não enxergam. Isso foi Constantino. Aí vai uma igreja baseada nos fundamentos de Constantino, que era o quem? Um católico. Era um padre. Amém? Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Ele vos deu vida. Esse é o efeito bilateral de um sangue derramado. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos, né, nas transgressões, nos vossos delitos e pecados. 2, nos quais andaste, não andava mais, andaste outra hora, segundo o curso deste mundo, né, o curso daquele povo, daquelas doutrinas, daqueles costumes, daquelas culturas, segundo os costumes deste mundo, segundo o príncipe da potestade. Isso aqui não é Satanás, é a pessoa que mandava, tipo o sacerdote, o imperador. O príncipe da potestade, e isso aqui, a hora está me acelerando. Príncipe, a palavra príncipe aqui vem da terminologia filho, primeiro filho. O príncipe da potestade do ar e dos espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Agora, Paulo falando da lei, né? Agora ainda atua nos filhos da desobediência. 3, entre os quais também todos nós andamos outra hora, não andava mais, outra hora, segundo as inclinações da nossa carne, né? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, está no passado, éramos por natureza filho da ira, filho da ira. Como também os demais. 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa
do grande amor com que nos amou. 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Você recebe isso? Juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. Não é por dízimo, não é por jejum, não é por buscar Deus no monte. Pela graça sois salvo. Hebreus, volta em Hebreus. Tem uma passagem que eu vou pular ela. Hebreus ainda, capítulo 10, versículo 5 ao 9. Versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz sacrifício, né? Ao entrar no mundo, Cristo que entrou no mundo, Deus entrou no mundo, sacrifício, porque, 5, por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste. O que é que se prega dentro disso aí? Quanto mais sacrifício, melhor, a oferta quanto maior, melhor. Não quiseste, antes um corpo me formaste, um corpo, que ele precisava de um corpo, para vir essa terra, ele precisava de um corpo. Ele não podia vir em espírito, precisava de um corpo, porque tudo nessa terra, ou na terra que eles viviam, né, era carnal, era apalpável. Então era preciso ele vir apalpável. Um corpo me formaste. Vamos ler até o 9. Não te deleitaste com holocausto, né? E oferta pelo pecado. 7. Então eu disse, né? Eis aqui estou, no rolo do livro, né? No rolo do livro, está escrito, no Velho Testamento está escrito. Então estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Era o que a velha aliança dizia, que isso aqui só ia durar até a vinda dele. Ele chegou, então acabou isso aqui. Mas os crentes não entendem isto. Dizia a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aí vem o versículo 8, que é uma bomba, né? Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto e orações pelo pecado, nem com isto te deletaste, coisa que se oferece segundo a lei, não é segundo a graça, segundo a lei. E no versículo 9 ele mata tudo aqui. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro pacto, remove, que ele estava acusando com a graça, estava atrapalhando. Paulo, sendo um pregador da graça, não conseguiu viver 100% graça por conta da lei. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então não foi a graça que acabou no ano 70, foi o primeiro pacto. Amém, meus amados? Você recebe? Hebreus 10, Hebreus 12, 26. 12, 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, né? Ainda de uma vez por todas, farei abalar não só a terra, onde os crentes torcem isso aqui sem um entendimento e diz que a terra vai acabar, né? Mas farei abalar, que era o juízo, o dia da sua vinda, farei abalar não só a terra de Israel, mas também o céu. Aqui, esse céu não era que o céu vai cair, quando os crentes acham que o céu vai cair, né? O céu aqui é a pessoa que está no poder. Nem Nabucodonosor se achava em Deus, foi derrubado.
E esse céu aqui é pessoas que estão no poder. Abalar o céu dele. E eu não ler só o 26, né? Não, 26, vamos ler até o 28. 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas. Lembra? Os que só lê o versículo, esquece do contexto, que o céu abalar também o céu. E no 27 ele explica, isso significa a remoção destas coisas que existe aí, lei aí, ó, todas essas coisas aí que nela existia. Remoção dessas coisas abaladas, que dentro da cruz já tinha sido abalada. Para falar a verdade desde o princípio, porque a lei foi dada ao povo judeu para que ele chegasse até Cristo, então na verdade já estava abalado. Como também sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então a graça não vai se abalar nunca. As coisas que não seja abalada permaneçam. Amém, meus amados? Eu tenho duas passagens aqui, eu vou falar a referência, que eu estou muito avançado aqui no meu horário. Mas você pode pegar a sua Bíblia aí e ler. Eu pedi para você ler aí Isaías 14, 12 e Isaías 14, 6 e Isaías 14, 4. Amém? Eu vou pular, não vai demorar muito, já estou com 1h10. Vamos encerrar aqui com Hebreus capítulo 12, versículo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 12, 9. Um versículo só, para assim nós tomar nosso café, né? E ficamos com a mente aliviada, né? Em paz, sem Satanás, porque o Satanás só está na mente das pessoas. O Satanás, o bicho de rabão, não existe. É a mente ou é uma mente perturbada, né? 12, 9. Além disso, tínhamos os nossos pais. Eu vou ler o 8 para talvez você entenda um pouco melhor. Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos. Ou seja, o filho, Deus corrige. O filho, o pai corrige. O pai não vai corrigir um moleque que não é filho dele. Então, aquele que é filho de Deus, mas está fazendo a vontade da carne em qualquer outro lugar, Deus sempre está corrigindo ele. Porque é filho. Deus busca todos eles. Esteja onde estiver. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos. Sois bastardos. E não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais, né, na carne, nossos pais, segundo a carne, que nos corrigia, e os respeitávamos, né? Respeitávamos a correção dos nossos pais na carne. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial, o Pai dos nossos espíritos, né? Ao Pai Celestial, e então viveremos. Eu vou ler o 10 também. Pois eles nos corrigia, nossos pais na carne, né? Eles nos corrigia por pouco tempo, segundo o melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos, olha que palavra maravilhosa. Ainda bem que eu li o 10, eu não podia deixar você ir tomar seu café sem essa bênção.
Aqui, vou até começar um pouco mais atrás. Por pouco tempo, nossos pais na carne nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim, tem um fim que Deus nos disciplina, né? Tem um fim. A fim de sermos participantes da sua santidade. Amém? Você recebe participar da santidade de Deus? Então você é um cristão, que os cristãos não aceitam participar da santidade de Deus. Amém? Então sejam todos abençoados, fiquem todos abençoados com esta palavra. Que você, Deus, como você é filho, às vezes nós erramos, todos nós erramos, Deus nos disciplina, mas não nos joga fora, porque Ele quer que nós seja participantes da santidade de Deus. Olha só, os crentes dizem, eu? Está amarrado isso. Isso é coisa do demônio, é coisa de Satanás. Eu, pecador, participando da santidade de Deus, o Criador. Mas foi o que ele falou aqui. Nos corrige para que nós seja participante da santidade de Deus, da santidade dele. Amém, meus amados? Fiquem todos em paz, abençoados pela graça de Cristo. E até quarta-feira, a partir das 19 horas. Quarta-feira não tem um horário certo, é só a partir das 19 horas, porque eu trabalho, não tem horário certo para chegar. Amém? Está todos em paz, um bom domingo e uma boa semana para todos.